cabe a rejeição, mas o conselheiro que leva o voto dele é colocado para apreciação do colegiado. Vocês verem como é que é o raciocínio de um órgão colegiado. O conselheiro defende o posicionamento dele. Ele fala assim, olha, o meu voto é não pela rejeição, porque a falha que está levando à rejeição, eu não entendo como grave a ponto de rejeitar as contas do prefeito. Então, o meu voto, pelo motivo tal, aí explica tecnicamente, ele é pela ressalva, julgar as contas regulares, mas com ressalva desta falha. Não colocar o julgamento como uma situação de contas irregulares. Só deixar claro, eu estou falando conceito de julgamento para ficar fácil de entendimento, mas, na verdade, as contas de prefeito, o tribunal não julga. O tribunal emite um parecer prévio que vai para a Câmara julgar as contas, tá? Só para, tecnicamente, não deixar isso com algum vício de fala. Mas o parecer prévio, então, para a gente ficar, já que estamos falando da conta do prefeito, é pela rejeição, e aí o voto do conselheiro é pela aprovação com ressalva. Regular contas regulares com ressalva. Muito bem. A decisão vem para a mesa. Ele é lido o voto para os demais conselheiros. É um que está falando, 5 vão decidir, estão ouvindo para julgar, para, neste caso, apreciar o voto dele, para fazer o acordo de apreciação. E aí, eles discutem entre si, um defende que acha que não, que é pesado, outro acha que é mais leve. Bom, no final das contas, dá uma votação de 4-2 a favor do voto do relator. Ou seja, o conselheiro que falou, eu entendo que tem que ser regular com ressalva, ele tem mais 4 votos a favor dele, mais 3, um dele 4, e 2 são contrários. Como é que ficou, então, a votação do órgão colegiado? 4-2. Existe uma maioria. 4 julgadores entendem, 4 conselheiros entendem que deve sair a decisão do tribunal pela situação regular com ressalva. Está resolvido. O órgão colegiado tem pela maioria, a sua decisão vai ser proferida por um acórdão, que é o nome técnico do documento que o tribunal expede. Certo? Muito bem. O órgão colegiado se posicionou pelo parecer, o parecer prévio, pela aprovação com ressalva. Isso é órgão colegiado. Discussões em grupo, aonde vai ter que haver um posicionamento, aonde esse posicionamento vai ser o documento oficial daquele órgão colegiado. Mesmo que tenham pessoas que entendam diferente. Isso vai ser escrito no documento. Só um segundinho, presidente. Então, só para vocês entenderem como que é a lógica de um órgão colegiado. A maioria precisa definir o posicionamento, que vai constar dos documentos. E aí, depois disso, o documento vai ser expedido, e aí as consequências vão acontecer. Aqueles que perderam nessa discussão vão ter isso registrado no documento, mas vale o posicionamento da maioria. Por isso é que, nesta mesa de trabalho, tem que ter pelo menos metade dela representada pela população. Para que a gente tenha 50% assegurando a vontade do cidadão. Quando eu tenho quase tudo ou tudo da gestão da prefeitura, eu quebro a lógica que a Constituição desenhou, que é permitir a soberania do povo, permitir a participação popular na gestão. Vamos deixar isso claro. Porque nós temos dois tipos de análise do tribunal, tá? Para deixar a outra informação para vocês. Eu não sei se está no slide de hoje ou de amanhã, acho que é no de amanhã, mas eu já antecipo. Nós temos o julgamento, aí o tribunal julga, ele é juiz. Ele condena, se ele precisar condenar, dos gestores. Quem são gestores? Os que são responsáveis pela aplicação do recurso e determinam a aplicação do dinheiro. Autorizam a despesa. Então, por exemplo, o gestor da saúde, ele é que autoriza a gastar o dinheiro aqui, ali, tal. Ele é responsável, ele vai ter as contas dele julgadas pelo tribunal. Ok? Isso são gestores públicos, que respondem pelo dinheiro público, porque decidem a aplicação do dinheiro público, para o qual vocês, inclusive, como conselheiros, vão fazer os pareceres para que eles saibam o que vocês estão falando da gestão dele. O parecer de vocês é sobre a gestão do gestor, e obviamente da equipe, né? Mas o gestor tem a conta julgada pelo tribunal.
diferente do prefeito, quando o prefeito não é gestor. Tá? Quando o prefeito delega, ele passa para outras pessoas a gestão do Poder Executivo, ele é só prefeito, ele só exerce a parte política e tal, ele tem as contas avaliadas e o tribunal emite um parecer prévio das contas, não é julgamento. Neste caso do prefeito, aí só para o prefeito, as contas que são avaliadas do prefeito são avaliadas pelo tribunal, o tribunal emite um documento que é o parecer prévio, então volto a falar, não é julgamento, e esse parecer vem para a Câmara do seu município. Por quê? Para que os representantes do povo julguem as contas do prefeito. Isso é a essência da democracia. Raciocina comigo. Quem colocou o prefeito na prefeitura? Não foi o povo? A quem compete julgar se o prefeito está administrando pelo povo e para o povo? Tem que ser o povo também, não tem? Se você colocou ele lá, quem vai julgar se ele está fazendo o certo que vocês, né, que colocaram ele, que gostariam que ele fizesse, tem que ser vocês. Como vocês não podem julgar o prefeito, porque é muita gente para fazer um julgamento, vocês elegem representantes, que são vereadores. Os vereadores, então, vão julgar se o governo, por isso que a gente chama contas de governo, do prefeito daquele ano, ele de fato atende à demanda do povo. Então, o poder de julgamento das contas do prefeito é do representante do povo, que é o vereador. Mas a Câmara, para fazer esse papel de julgamento, o que é que ela recebe? O parecer prévio do tribunal, que é uma peça técnica. Você olha, o tribunal estudou as contas, verificou, avaliou e emitiu um parecer. Por isso que é um parecer prévio, se antecipa ao julgamento. Mas vai para a Câmara julgar. Quem julga prefeito é a Câmara. Prefeito, contas de governo. As políticas públicas, se estão de acordo com o interesse do povo, quem julga é a Câmara. O tribunal, então, se limita, por força da lei, a fazer a emissão de um parecer prévio. Ok? Bom, agora, do gestor da saúde, da educação, da assistência social, né, de todas as áreas de governo, eles são gestores, não foi o povo que colocou ele lá. Quem colocou ele lá foi o prefeito, foi a administração, né, geralmente o prefeito. Então, ele é um agente que não foi dado a ele o poder pelo povo. Ele foi uma escolha de um administrador. Então, as contas desse gestor, quem julga não é o povo, é o órgão técnico, é o tribunal, que aí vai analisar ele como uma pessoa que tem uma responsabilidade de prestar contas e permitir que o órgão julgador avalie e julgue essas contas. Então, para vocês que não tinham contato para saber separar as duas coisas, separar contas de gestor de contas do prefeito. Esse é o primeiro ponto, já vou passar a palavra só para terminar. E respondendo ao que o presidente da Câmara falou, quando a gente emite o parecer ou o julgamento, que sempre vai ser para uma peça chamada acórdão, por que a gente, até por curiosidade, por que esse nome, acórdão? Né? Porque é um grande acordo, mas acordo no bom sentido da palavra. Por quê? Porque é um órgão colegiado, o tribunal é um colegiado. Então, nós do colegiado, lá no tribunal, os conselheiros, acordamos que as contas devem ser julgadas regulares. É um grande acordo de um órgão colegiado. Por isso, acordam. Tá? Vocês entenderam o termo técnico. Bom, e aí, vamos lá para deixar claro, com base na fala do presidente. Quando o tribunal manifestar pela aprovação das contas, ele pode apresentar ela com ressalva ou sem ressalva, mas ele aprovou. A primeira palavra é a mais importante. Aprova as contas com ressalva, mas elas estão aprovadas. A ressalva é um ponto ou outro que carece melhoria, que pode ter uma imputação de uma multa porque descumpriu um prazo, porque não apresentou determinado documento que cabe uma multa, mas não a ponto de macular, de prejudicar e de falar, suas contas estão irregulares, porque isso é muito mais grave. Isso tem complicações, inclusive, pessoais, políticas, para o gestor. Então, o tribunal falar, reprova a conta, as contas foram julgadas
irregulares, quando vocês virem isso, aí sim nós estamos diante de um problema mais grave. Porque aí não foi possível solucionar com o gestor aquele ponto, e esse ponto é grave no olhar do julgamento da corte, e a corte julga irregular a conta. Agora, quando o problema não é tão grave, é uma falha formal, é a falta de um documento que pode ser, às vezes, solucionada no futuro, ou um erro de administração que, para poder não acontecer, a gente chama atenção e fala, se acontecer de novo, eu julgo irregular. Na primeira vez, passa, vamos dizer assim. Nós julgamos, então, ela regular com ressalva. Então, senhores, estejam atentos à palavra que vem dando o resultado do julgamento. Julgou regular, está certo. Se é ressalva, é um ponto de melhoria e tal. Mas não fale assim, está irregular porque tem um monte de ressalva. Não, ressalva não é sinônimo de irregularidade. Ressalva são pontos de melhoria e que às vezes tem até uma sanção, como eu falei, uma multa. Mas o que vale é a palavra da aprovação das contas ou julgamento pelas contas regular ou irregular. Olhem para essa palavra. E expliquem isso para quem você, que às vezes está falando sem entender isso. Se alguém do seu lado amanhã fala assim, as contas estão tudo irregular, está cheio de ressalva. Vou pegar a frase que o presidente da Câmara falou. Isso não é conta irregular. Irregular tem que vir no julgamento. Julgar as contas irregulares. Tem que ter esta palavra. Está claro? Ok? Só para poder, porque a gente tem que ser justo. Eu estou falando, inclusive, do caso de Faina, né? Que é um exemplo. Não tem nada aqui com moça. Eu vou dar só um exemplo do que está acontecendo hoje, né, com o nosso município. A gente tem chegou um balanceio de 2013 do ex-gestor do município para a gente julgar na Câmara, né, para a gente analisar ele. Né. Nesse caso, em 2013, a gente está no ano de 2009. Eu queria só assim, se o senhor me explicasse aonde que foi lá a falha, porque teve falha, né? Se foi em 2013, né, tem em 2019, para a gente trabalhar em consenso, Ministério Público, Câmara de Vereadores, TCM, Conselhos Municipais, né? Para alcançar o objetivo, se a gente analisar um conselho de 2013, um balanço de 2013, né? Mesmo a gente conseguindo o objetivo, eu acredito que para políticas públicas, a gente não vai conseguir, né? Teve uma falha. Eu gostaria de saber o que a gente pode melhorar para ter uma iniciativa, né? Igual eu sempre falo com o Ministério Público de Demonstração de parabéns por essa iniciativa, vai fazer história, na minha opinião, que vai mudar a partir de agora. Mas o que a gente pode fazer para a gente melhorar essa comunicação entre esses órgãos competentes? Então, ok, a pergunta é excelente, muito pertinente, vamos lá. O 2013 a 2019, nós estamos aí com uma diferença de 6 anos para vocês poderem exercer o julgamento das contas do prefeito, né? A Câmara, não é isso? A Câmara julgando o balancete, balanço, né? Balanço de 2013 do prefeito da época de 2013, exercício 2013. Bom, primeiro, para estudar o caso, a gente teria que levantar informações para saber por que houve, então, tanto tempo entre 13 e 19 para enxergar a falha. Eu posso te dizer, assim, com muitas chances de acertar, que essa demora deve estar acontecendo mais no município. O tribunal não leva esse tempo todo, geralmente, para julgar uma conta de governo, não. Geralmente, a gente, inclusive, esses últimos 2 anos, para vocês terem uma ideia, nós estamos conseguindo julgar todas as contas no ano seguinte ao da conta. Então, as contas de 18 até o final desse ano de 19, elas vão estar apreciadas pelo tribunal e vão ser encaminhadas para as câmaras. O que acontece em vários municípios? Nós temos, de fato, uma morosidade do Poder Legislativo para, ou por interesse próprio ou não, para julgar as contas dentro do Poder Legislativo do município. Então, o tribunal fez uma ação, vem fazendo, já tem reiterado essa ação, de cobrança das câmaras que estão com contas julgadas há muito tempo, contas a julgar de prefeito há muito tempo, que, por exemplo, esse caso é um deles. Então, o tribunal tem que cobrar, porque o tribunal não pode, fazer uma ação de outra forma que não seja a cobrança, inclusive chamando a atenção do próprio presidente da Câmara, para que promova esse julgamento,
porque o tribunal, ele não pode fazer o julgamento. Quem tem que fazer é a Câmara. Isso aí é a autonomia do município, né? Mas o tribunal, como órgão de controle, cobra que a Câmara faça. Inclusive, sob pena que, se o presidente da Câmara não justificar por que ele não fez, não colocou em pauta o julgamento das contas, então, se não tiver um motivo justificável, ele, presidente da Câmara, pode ter problemas na gestão de presidência, certo? Né? O presidente da Câmara sabe disso. Então, o tribunal tem agido aí. Bom, então podemos ter, pontualmente, no caso daqui, realmente, em outras presidências de Câmara, não estou dizendo que é isso, teríamos que analisar. Pois é, então houve uma demora de lá. Isso, lá, exatamente. A gente teria que estudar o caso pontualmente para poder falar com segurança. Mas acontece também de demorar lá, principalmente por causa de recurso, tá? Bom, agora vamos para a essência da sua pergunta. Quando a gente fala isso, você estava falando da política pública, que aí fica muito tarde e tal. Você está certinho. A ideia é que isso aconteça. Por isso que a gente é cobrado, inclusive por órgãos nacionais, para que os julgamentos do tribunal sejam dentro de um prazo tolerável. E a gente tem trabalhado sempre com 1 ano após a prestação de contas, no máximo 1 ano. Já estamos alcançando essas metas, já tem 2 anos. Tá? Mas essa demora prejudica esse processo. Agora, vamos entender só o seguinte: o julgamento é a ponta do processo. Né? Ele vai chegar lá no final e falar assim, ok ou não. Para a gente falar de política pública, a gente tem que pensar sempre em fazer a participação desde o planejamento. Não pode esperar fazer o ciclo inteiro para só agir depois de julgar, em termos de política pública. Agora, para que serve o bom julgamento? Para ser a diretriz para se corrigir erros e não deixar eles acontecerem de novo. Por isso que ele não pode demorar tanto. Porque na hora que eu enxergar o problema, mesmo que seja só no julgamento que eu vou enxergar o problema, eu tenho que deixar isso claro para não deixar ele se repetir. Por isso que a gente luta para que esse julgamento aconteça mais cedo. Então, vamos lá, para concluir. Pode ter havido a procrastinação em função de recursos, então demorou o tribunal a soltar a decisão. São poucos casos que estão com esse atraso, tá? Para o mundo dos vereadores, o que eu falo para vocês? Tá demorando a chegar o julgamento da conta, promova uma pergunta ao tribunal, procure saber no tribunal por que está demorando. Se está tendo recurso, se não está, o que está acontecendo, porque vocês fazem parte dessa ação de controle externo. E vocês, Câmara, né? Ela faz o controle externo junto com o tribunal. Então, procure saber por que está demorando. E uma vez recebendo essas contas, que promovam esse julgamento o quanto antes. O interessante disso é, de fato, tirar do julgamento a informação necessária para corrigir o erro, caso ele tenha acontecido. Isso é o chave, mesmo sendo tardio. Se foi mesmo com esses 6 anos, se o julgamento apontar erros graves, que se já olhe para agora, com essa informação, e tente pelos conselhos, pelos gestores, trabalhar esse julgamento para evitar o erro novamente, mesmo 6 anos depois. Porque o problema agora é responsabilizar quem de direito da época, que agora não dá mais para corrigir a falha da gestão. Né? Corrigir no sentido assim, não, vou voltar ao tempo para não deixar acontecer. Já foi. Agora, somos e temos que fazer a responsabilização de quem cometeu o erro. Isso numa hipótese. Né? Não estou falando que aconteceu. Né? Se for um problema, tem que se agir na responsabilização, que é o máximo que a gente pode fazer agora, para este caso de 2013. Para frente, é aprender com o erro, para não deixar demorar tanto, cobrar do tribunal também, caso o atraso está acontecendo lá, e também aprender com o erro para fomentar a melhoria das políticas públicas para as próximas ações e gestões, e não para o passado. Para o passado, agora, cabe, infelizmente, somente apurar as responsabilidades e imputar possíveis sanções, caso se apliquem. Né? Depende muito do problema. A ressalva do conselho, o que a gente chama de acende a luz amarela do gestor de lá, do concedente do recurso. Né? Então, se o problema for ligado a uma falha de aplicação pontual, séria, você olha, não, a gente tem evidências que o dinheiro foi aplicado em outra situação que proibido pela legislação daquela área. Né? Então, por exemplo, o recurso da saúde vai e aplicou para uma despesa que não era da saúde. Então, uma falha grave, né, não é admitido, esse valor ele é glosado na prestação de contas, se for assim comprovado, né, tem que ser comprovado. Né? E esse tipo de situação pode ensejar, dependendo da situação, o bloqueio de transferências. Aí cada legislação vai te trazer um tipo de possível sanção. Né? Aí cada legislação, não existe uma regra geral para todos
as situações. Você vai depender da gravidade da falha e ao que ela está colocada, a legislação coloca como possível sanção a ser aplicada. Então, temos que analisar qual é o erro que foi cometido, para verificar qual é a sanção que ela é aplicada. Mas que pode vir a comprometer situações para o ente, sim, pode sim. O governo federal tem algumas regras, inclusive, bem rígidas com relação às transferências voluntárias, que, porventura, por exemplo, se não prestou contas, deixou de prestar contas, você pode bloquear as transferências voluntárias até que se preste contas. Isso é uma punição do governo federal. Então, enquanto você não resolver esse problema, eu não te mando mais dinheiro. Ele pode fazer isso. Mas você está falando assim, em função do material do Conselho, isso, como eu falei, o material do Conselho acende a luz amarela. Ele não, por si só, ele não é suficiente para a punição imediata, até porque eu tenho que dar direito à ampla defesa contraditória do gestor. Entendeu? Eu não posso me fazer valer só dessa peça e julgar e impor, fazer uma imposição de uma pena em função de uma única fonte de informação. Então, se o Conselho falou que teve problema aqui, eu vou apurar esse problema que o Conselho, por isso que é a luz amarela, o Conselho sinalizou. Se eu comprovar que procede, qual que é a punição para essa situação? É a suspensão até que se corrija isso. Aí eu vou poder aplicar, eu gestor. Entendeu? Então, funciona assim, não é puramente pela informação do Conselho que a punição acontece. Não é. Não pode ser, inclusive. Por conta da ampla defesa contraditória. Ok? Entendido? Mas ela é chave, essa informação do Conselho é fundamental. Porque o Conselho é o primeiro grande fiscal. Quando a gente fala de linhas de defesa da aplicação do dinheiro público, aquele que faz o primeiro contato com a verificação da aplicação do dinheiro público, a gente trata como a primeira linha de defesa. Você tem vários momentos. Passou pela primeira, né? Às vezes passa pela primeira, aí tem a segunda linha de defesa para não deixar o dinheiro ser mal aplicado. O Conselho é uma das primeiras, é considerado uma das primeiras linhas de defesa. Se for encontrado, você tem evidência, você tem a obrigação de relatar. Se vai trazer problema, aí você já está fazendo um julgamento. Você não julga, você acompanha, fotografa e dá a informação que tem que ser prestada para os órgãos de controle fazer esse papel. Né? Então, se eu me basear na possível consequência e por isso eu não vou agir, eu estou negligenciando o meu papel de conselheiro. Eu não posso fazer isso que você falou. Se eu estou diante da falha, mas se eu colocar vai ter problema. Você vai dizer, que problema? A transferência do dinheiro? Não, não é assim. Por quê? Porque isso, antes de ter uma sanção, tem todo um rito do processo legal para chegar à sanção. Não é de imediato. Não pode ser. Né? Mas, necessariamente, quando você sinaliza o problema, você permite a possibilidade de correção. Se você não mostra o problema, como é que a gente vai agir para corrigir? Entendeu? A gente não vai saber. Quem está na ponta do processo não vai saber nunca que aconteceu o problema. Então, para todos os efeitos, está tudo normal. O Conselho está dando ok, ó. Então está tudo correndo bem lá. Então, o órgão que é responsável por liberar recursos para aquela pasta, ou o próprio município, ele não vai, em tese, ter que fazer nenhuma ação corretiva, porque não foi mostrado a ele ponto de correção. Então, eu não posso me fazer valer disso na preocupação de, vai ter uma sanção, vai prejudicar. Não, não prejudica, não. Não tem como prejudicar. Sabe por quê? Porque a administração não pode tomar nenhuma decisão sob pena de prejudicar a sociedade, querendo punir um gestor. A legislação, a lógica da operação da legislação passa por isso. Antes de punir, eu tenho que entender as consequências da punição. Né? Então, se a minha punição for prejudicar a coletividade, eu tenho que fazer de outra forma para não prejudicar a coletividade. Isso tudo está nas nossas normas de controle. Tá? Então, não se preocupe com isso. Agora, claro, você tem que trazer ao seu posicionamento de conselho os fatos e as evidências. Né? Não dá para jogar, porque acho que está errado. E aí eu acho que está errado. Mas você tem algum elemento para chegar a essa conclusão? Não. É uma percepção. Isso é que não chega a ter elemento suficiente para gerar uma possível responsabilização. Né? Mas por isso é que, quando é levantado o problema, o Conselho sinaliza, quem vai usar da informação do Conselho vai apurar aquilo, antes de qualquer coisa.